Já olhou para esse cara aqui e ficou se perguntando: nossa, como pode brilhar tanto? Nossa, como pode ser tão quente? Considerado pelos povos antigos como um deus, aqui está o centro do nosso sistema solar. Quer entender um pouco mais sobre o Sol? Quer entender sobre as partes que compõem o Sol? Então, se inscreve no canal, clica no sininho, clica no curtir e espera a vinheta que eu te conto. Muito legal esse desenho, né? Olha só, então isso aqui é o Sol, a estrela do nosso sistema planetário, que é chamado de Sistema Solar. Aqui, o que nós fizemos foi retirar um pedaço do Sol, fatiar o Sol, para conseguir entender como o Sol funciona por dentro. Então, vamos lá? O Sol ele tem 700 mil quilômetros de raio. Ele está a 150 milhões de quilômetros da Terra. Essa distância chamamos de uma unidade astronômica. Para nós, na Terra, o Sol brilha com uma magnitude de menos 26,7. Caso você queira, para comparação, Sirius, que é a estrela mais brilhante do céu depois do Sol, é menos 1,4. A Lua é menos 12,6. A magnitude é interessante, porque quanto menor, mais brilhante é. A magnitude ela é a medida do brilho da estrela aparente, do brilho visual para nós aqui. Tá certo? Então, por exemplo, Sirius é maior do que o Sol, tá? Mas brilha menos para nós. Por quê? Porque está mais distante. Então, o que o nosso olho percebe? Nosso olho percebe intervalos iguais de brilho, tá certo? Percebe razões iguais de fluxo. O que eu quero dizer é o seguinte, uma estrela de magnitude 1, ela brilha cerca de 2.500 vezes mais do que uma estrela de magnitude 2, e assim vai, tá? Porém, a magnitude absoluta do Sol, ela mostra para nós que o Sol não é uma estrela tão brilhante assim, comparativamente a outras estrelas. O Sol tem uma magnitude próxima de 5. Aqui a gente tem o valor da magnitude visual e da magnitude bolométrica. Isso quer dizer que o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Isso a gente vê em alguns livros. O Sol aparece para nós numa cor mais próximo do amarelo, do alaranjado. As estrelas, elas foram todas classificadas por tipo espectral. Se eu puder te indicar uma série, na primeira temporada da série Cosmos, tem um episódio que chama As Irmãs do Sol, que fala sobre Cecilia Payne. Cecilia Payne, em 1934, classifica as estrelas em tipo espectral. Então, por exemplo, o Sol é uma estrela G2V. Vale muito a pena você assistir este episódio. A composição química do Sol mostra que ele está em meia-vida, ele está na sequência principal, porque nós temos pouco mais de 90% de hidrogênio e quase 9% de hélio.
Também temos frações pequenas de oxigênio e carbono. Bom, vamos lá, vamos entender. O que nós enxergamos no Sol? A fotosfera. Foto, luz, esfera, esfera. Esfera de luz, esfera luminosa, é a parte que nós enxergamos. Essa fotosfera, ela está a uma temperatura de mais ou menos 6.000 Kelvin, o que faz com que os comprimentos de onda da luz amarela, laranja, sejam espalhados em maior quantidade. O Sol é um corpo negro, é um irradiador térmico. O que isso quer dizer? Que ele não emite luz por reflexão. Então, toda a luz que é enviada para ele, toda a energia ele vai absorver. Mas ele emite a luz própria dele, então ele emite a radiação. Ele emite em todos os comprimentos de onda. Tá? Então, o Sol, quando a luz dele passa por um prisma, vai se decompor nas 7 cores, é uma luz branca. Só que não só a luz branca ele emite infravermelho, ele emite ultravioleta, ondas de rádio, micro-ondas e assim vai. Então ele emite todos os comprimentos de onda. Alguns comprimentos de ondas têm um maior espalhamento. Nesse caso, por conta desta temperatura, a gente tem a cor que nós enxergamos. O comprimento de onda é calculado pela lei de Wien, que é essa equaçãozinha aqui, ó. Então, 2,29 10 a menos 3, que é uma constante, dividido pela temperatura em Kelvin, tá? Se o Sol fosse mais frio, iria espalhar cores no comprimento de onda mais para o vermelho. Se o Sol fosse mais quente, para o azul. O que são estrelas frias e estrelas quentes? Estrelas frias nós consideramos as estrelas com temperatura mais próxima de 3.000 Kelvin. E estrelas quentes, 60.000 Kelvin, tá? Olha só, então essa é a fotosfera. A cromosfera, ela é um pouco mais avermelhada, tá? A cromosfera nós não enxergamos aqui. Nós só enxergamos a cromosfera quando quando estamos numa situação de eclipse, um pouco antes da totalidade e um pouco depois da totalidade. Aí conseguimos enxergar a cromosfera. Durante a totalidade do eclipse, nós conseguimos enxergar a coroa solar, tá? Uma outra característica legal da fotosfera é que a fotosfera parece um líquido borbulhante, né? Então ele tem bolhas, tá? Essas bolhas, elas se devem a essa região aqui, ó, chamada zona convectiva, essa região amarelinha aqui, tá vendo? Convecção, o que é? Transporte de matéria, tá? Então a gente tem um transporte de matéria aqui. Gases quentes vão para a superfície, gases frios descem, tá? Então a gente tem essa impressão, essa visibilidade de bolha. Então nas regiões onde o gás frio desce, a gente tem regiões mais avermelhadas, onde o gás frio sobe, o gás quente sobe, mais amareladas. Então a gente tem esse visual de bolhas, tá? Essa zona convectiva também, ela pode ser atrapalhada pelo campo magnético. Então, às vezes, o campo magnético do Sol, ele não permite que essa zona convectiva transporte energia. E aí a gente tem aqui regiões chamadas de manchas solares. As manchas solares nós conseguimos até identificar a olho nu, mas não é muito interessante. Se você quiser ver o Sol a olho nu, então você deve observá-lo quando ele está no horizonte, tá bom? Não vai observar ele quando ele está a pino, porque isso pode machucar bastante. As manchas solares, elas foram observadas por vários cientistas, vários astrônomos. Desde mais ou menos 30 a.C., nós já temos registros de manchas solares. Mas talvez o estudo mais importante tenha sido feito por Galileu, que conseguiu, a partir das manchas,
definir o período de rotação. Nossa, Virgínia, então o Sol gira em torno do próprio eixo? Sim, senhores. O período de rotação do Sol e também um fluxo de intensidade de manchas, tá? Então a gente tem ciclos de manchas solares de 11 anos. Então, de 11 em 11 anos, as manchas solares aumentam ou diminuem. Tá certo? Então, bom, o que mais dá pra gente falar do Sol? Deste período, né? Quanto vale? O Sol é uma bola de gás. Então, a rotação não acontece de forma uniforme. No Equador, a rotação ela acontece em mais ou menos 28 dias, enquanto em latitudes superiores acontece em torno de 33, 34 dias. Tá certo? Então, só para resumir, quais são as partes do Sol? Zonas convectiva e radiativa, convectiva transporte de matéria, radiativa radiação. Coroa solar, fotosfera, que talvez seja o mais importante para nós, cromosfera, manchas solares e o núcleo. Olha só a temperatura do núcleo, 15 milhões de Kelvin. Então o máximo da energia está aqui. Tá certo? Então, raio do Sol, 700 mil quilômetros, então tem um diâmetro de 1.400.000 quilômetros. A espessura da fotosfera é em torno de 330 quilômetros. E é importante dizer a distância até a Terra. A distância até a Terra, chamada de uma unidade astronômica, é igual a 150 milhões de quilômetros. Tá certo? Bom, já falamos da Lua, já falamos do Sol, hora de falar da Terra. Mas isso é um próximo encontro. Muito obrigado e tchau, tchau.